Finalmente os Potterheads podem voltar a sorrir. Depois de tanto tempo aguardando alguma coisa sobre Harry Potter, depois do que tivemos aí de Animais Fantásticos, e a HBO veio e anunciou pra gente uma nova série totalmente fiel e dedicada aos eventos aí dos livros, cada temporada um livro da série, e nós fãs, claro, pô, surtamos, ficamos aí extasiados com isso que iria acontecer. Então, a HBO, junto com a Warner, trouxe o primeiro teaser trailer da série de Harry Potter. E aí, vamos ver junto, vamos falar sobre esse trailer. Eu confesso que eu fiquei absurdamente maravilhado com tudo, mas, sem mais demora, vamos pro vídeo e vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. E saiu o tão esperado trailer de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a primeira temporada que irá abordar o primeiro livro da série. E conforme a HBO nos prometeu, a série seria diferente dos livros, abordando muito mais coisas profundamente do que foram os filmes, e esse primeiro trailer a gente já pôde ver aí muita coisa diferente. Então vamos ver junto ao trailer, né? Vamos ver junto. Vou colocar aqui, a gente vai ver junto e depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre tudo. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special. Eu já vi esse trailer acho que umas 200 vezes e a cada momento, e cada vez que eu assisto é mágico. Acho que a palavra é mágico. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever, and they stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? E o trailer se encerra com a magnífica notícia de que teremos essa série, o lançamento dessa série ainda esse ano, no Natal de 2026. Então no dia 25 teremos aí o primeiro episódio, o episódio piloto de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Cara, eu acho que... Vamos começar primeiro falando sobre como está bem o menino Dominic McLaughlin como Harry Potter. Como ele tá bem. Como esse menino parece que vai incorporar Harry Potter. Tem uns trejeitos dele, o olhar dele, quando ele precisa mostrar a emoção. Vamos rodar aqui de novo e vamos falar um pouco aí sobre o trailer, né? Então o trailer começa com o logo da HBO, né? E já mostra ali a casa dos Dursleys. Aí a Petúnia jogando, né, o Harry dentro do armário, que é o quarto dele, dentro do armário debaixo da escada. E aqui a gente vê que não é que eles prepararam o armário abaixo da escada
para ser o quarto dele, tudo arrumadinho, não. É simplesmente um armário que ele foi colocando aquilo como se fosse um lar dele, porque é o único refúgio que ele tem. Pela casa, ele a todo momento ele é atormentado pelos tios, ele é atormentado pelo primo, né, pelo Duda. E dentro do armário aqui é o único refúgio dele, é o único lugar que ele pode ali encontrar a paz, né? Então, eu gostei muito dessa cena inicial, que é o quê? Que mostra porque assim, os filmes, eles meio que deram uma romantizada, os tios deles são brutais com ele, não é assim tão leve como foi nos filmes, é muito brutal, eles realmente tratam o Harry como uma escória, como um lixo, como um nada, e parece que esse filme vai trazer exatamente isso, né? E então aqui o trailer segue, e aí mostra ali ele correndo pela escola, e ele sendo torturado, né? Ele vai sofrendo bullying na escola ali pelo Duda e pela gangue do Duda. Então no livro descreve, né, como o Duda é o maior dos amigos dele, então ele é o líder. E os outros são burros e seguem ele, porque ele é burro também, só que ele é um burro grande. Então mostra ali o Duda chegando, para confrontá-lo, e aqui a gente já tem ali o primeiro vislumbre, né, do olhar dele, do olhar do Dominic McLaughlin, do Harry Potter, olhando para o primo dele e pensando, putz, ferrou, ferrou de novo. Então, eu gostei muito de como o Dominic tá nesse papel, eu gostei demais, por pouco que a gente viu, deu pra ver que ele não é assim um ator iniciante, né? Então, diferente do que era o Daniel Radcliffe. O Daniel Radcliffe já tinha aparecido em alguns filmes e tal, mas o Dominic McLaughlin, ele tem mais bagagem no cinema, bagagem em séries, então não é assim uma pessoa que vai fazer o primeiro trabalho da vida dela. Então, eu acho que ele pode entregar muito na atuação, tá? Então aí segue aqui, é muito importante a gente ver o sofrimento do Harry, porque nos livros o Harry sofre muito até que ele é salvo da casa dos tios, na Rua dos Alfeneiros. Ele sofre muito nos livros. E no filme ali eles até mostram, né, a cena do zoológico, tem as cenas cortadas ali das vestes de segunda mão do Duda, né, das vestes que não servem mais no Duda. Então ele vai pra escola todo esculachado, todo zoado, com roupa velha e surrada do primo. Então ele vive o diabo na Terra, tá? Então ele vive o inferno na Terra. E o filme, a série, ela vai abordar mais profundamente mais coisas. E isso é a tal fidelidade que a série prometeu. Então o trailer segue aí com a cena absurda da tia Petúnia cortando os cabelos dele, que temos isso nos livros, e ela fica muito possessa, né, de que os cabelos dele estão toda hora bagunçados e tá sempre grande, não sei o que, então ela vai com uma violência cortar os cabelos dele, e ali a magia de Harry Potter começa a aflorar cada vez mais, quanto mais ele é torturado e mais vai se aproximando ali a idade dos 11 anos, a magia dele vai se aflorando cada vez mais, e ela cortando os cabelos dele, nesse momento aqui, dá pra ver no olhar da atriz que vai interpretar a tia Petúnia, a raiva, ela corta o cabelo dele com raiva, com desdém, enquanto ela vai falando que ele não é especial, que ele é só uma criança comum e que ele já passou do momento dele começar a agir como uma pessoa comum. Mas ela não sabe de nada, né? De comum, esse menino não tem nada. Ele é o menino que sobreviveu, então ele não é comum. E ela sabe disso. Ela sabe que tudo isso que acontece, esse ódio no olhar dela, é porque ela queria ser como ele. Ela queria ser incomum como ele é. Ela queria ter a magia dentro dela e ela não pôde ter isso. Ela invejava a irmã porque a irmã recebeu as cartas de Hogwarts e ela não. Então aqui ela desconta tudo o que ela pode nele. Dá pra ver, a atriz interpretou bem demais nessa cena o olhar de raiva, o olhar de
desprezo por aquele menino e de inveja, porque os cabelos dele começam a crescer. De um dia para o outro ele já cresce novamente. Ela vai cortando, ela vira para o lado, o cabelo dele cresce novamente. Então é absurda a atuação dela. Eu esqueci o nome dela, eu não vou me lembrar agora, se eu lembrar eu falo. Mas foi absurdo, tá? E a cara do Dominic McLaughlin de dor, a cara de submissão, a expressão dele de aterrorizado pela tia, porque ela tá quebrando toda a esperança que ele tem de um dia aquilo acabar. Por mais que ele pense que... cara, é absurdo. Se eu continuar falando tudo que eu tenho pra falar, esse vídeo vai ficar aí com mais de 1 hora, então não é o intuito, é mais a gente passar aí. Mas olha essa cara do Dominic McLaughlin. Olha essa cara de terror dele, tá? Então, é muito bom, cara, muito bem feito, muito bem feito. E ela apontando a tesoura pra ele e falando que ele não tem nada de especial. A raiva, o desprezo e a inveja que ela tem dele no olhar dela. E ele, olhando pra ela, aterrorizado, apenas abaixa a cabeça. É absurdo. Aí ele recebe as cartas de Hogwarts, e ele, sem saber o que é aquilo, nunca tinha recebido uma correspondência na vida, e chega uma carta para ele endereçada no nome dele e mostrando que quem mandou essa carta para ele sabe que ele mora no armário debaixo da escada, e a curiosidade dele vai ao limite. É muito absurdo isso. Nós temos aqui também a cena do trem, né, dele falando, isso aqui é muito importante, dele no trem com o Hagrid, tá? Eu acho isso muito importante, porque ele fala, pô, eu sempre quis saber mais sobre meus pais, e a única coisa que ele sabe é que os pais deles morreram num acidente de carro, nada mais. E tudo o que ele sabe sobre o pai e a mãe dele foi contado pelos Dursleys. E os Dursleys sempre mentiram, que o pai dele era um bêbado vagabundo, que a mãe dele não era uma imprestável, o pai era um desempregado. E aqui ele vai descobrir que não, que eles eram muito mais do que isso. É o Hagrid contando para ele que os pais dele eram muito inteligentes, eram muito engraçados, que foram as melhores pessoas que ele talvez já tenha conhecido. E isso é importantíssimo. O trailer segue e temos ali, né, a estação, ele deixando o Harry falando que o próximo encontro dele será em Hogwarts. Aqui nós temos o Harry correndo pela estação de trem, pela King's Cross, e temos aí o primeiro vislumbres da Edwiges, né? Então ali temos a Edwiges, né, também importante pra caramba, que é a fiel escudeira de Harry ali até o fim da vida dela. Essa cena dele olhando para aquele menino ruivo, abraçando a própria mãe, e ele querendo ter aquilo, né? Ele querendo ter aquilo e sentindo uma pontada de inveja, porque ele tá indo para um lugar que ele não conhece ninguém, que ele não sabe nem quem ele é. E ele não tem um abraço fraterno de alguém que goste dele, de alguém que ele possa contar que, ó, estaremos aqui caso você precise. Não, ele não tem ninguém. E essa primeira viagem de trem dele vai mudar tudo, porque ali, dentro desse trem, ele já vai fazer os melhores amigos aí da vida dele. E nessa foto aqui, é um take que mostra tudo, tá? Esse take dessa foto, ele olhando pela janela e na sombra, no reflexo da janela, nós vemos o Rony recebendo um beijo da Molly, da sua mãe, e ali no cantinho nós temos um vislumbre da Gina. Então nessa tela aqui, ó, para quem conhece Harry Potter, tem o melhor amigo dele, a figura de mãe que ele vai ter durante toda essa jornada, uma pessoa que se preocupa muito com ele, uma pessoa que o ama como se fosse um filho. Então é a figura de mãe que ele tem, e aqui do lado o amor da vida dele, a Gina, o amor da vida dele, a mãe dos filhos dele e a mulher com que ele vai passar aí o resto da sua vida. E, cara, HBO, a gente pode falar o que for da HBO, a gente pode... Nem vou entrar no assunto de Severo Snape, vou deixar isso para depois.
Mas a HBO, se tem uma coisa que ela é espetacularmente boa, é em produção, em design de produção, né, nos detalhes. A gente viu, por mais defeitos que a série de The Last of Us teve, foi inegável que a fotografia da série é maravilhosa, o design de produção da série é maravilhoso, então a HBO é foda nesses pontos. Então o trailer segue e temos aqui o Expresso de Hogwarts chegando ali na estação, aonde os alunos vão descer e dali eles vão em direção ao castelo. Alguns alunos ali vão nos testralhos, alguns alunos vão pela flotilha ali de barcos até chegar os primeiranistas, né? Eles pegam ali os barquinhos para irem através ali do Lago Negro até o castelo. Essa cena é muito linda. O Hagrid à frente com a lamparina e todos os alunos do primeiro ano seguindo ele. É absurdo, cara. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. E daqui para frente só melhora. Nós temos aí o primeiro vislumbre do saguão principal, com a professora Minerva imponente ali esperando os alunos do primeiro ano para recebê-los e levá-los para o sorteio das casas. Lindo, lindo. Eu adorei o aspecto dessa nova Hogwarts. Eu adorei. Eu vejo muita coisa aqui. Parece que eles usaram bastante coisas ali de detalhes do castelo de Hogwarts Legacy, tá? Tem muita coisinha aqui que parece sim o castelo de Hogwarts Legacy. Então, a magia está de volta. A magia está de volta para nós que amamos isso. Essa primeira entrada deles no castelo simboliza para nós que acompanhamos isso aqui por décadas, voltar para esse mundo mágico. Mas você hoje tem quase 40 anos. Mas eu já tive 11. Eu já tive 10. E Harry Potter me acompanhou por toda essa jornada, dos 10 anos até hoje. Então, é um absurdo, é uma sensação muito boa, novamente, de poder acompanhar um trailer, de poder esperar um trailer, de poder esperar o lançamento, é sensacional. E ali temos aí a primeira foto, a primeira imagem, né, de Janet McTeer caracterizada como Minerva, que eu achei um absurdo, eu achei muito foda. A Meg Smith também foi uma McGonagall brilhante, brilhante. E aqui nós temos a Janet McTeer, ela é uma atriz alta, então ela é imponente, ela tem ali um aspecto de bondade e severidade ao mesmo tempo no rosto dela. Quem conhece a Minerva sabe que ela é isso. Ela é uma pessoa muito rígida, com educação, porém ela é uma pessoa muito bondosa, que sempre vai estender a mão aí para ajudar, seja quem for. Ó, maravilhoso. O trailer segue e nós temos aí o vislumbre do chapéu seletor, tá? Então, o chapéu seletor ali ainda parado, tá? Não está em movimento ali, criando a boca para ele falar e escolher os alunos pela casa. Vamos ver como que vai ficar, mas ficou muito legal também. Vamos ver como que fica aí depois da computação gráfica para fazer a movimentação dele. Mas muito legal também, um design diferente, muito diferente do que foi os filmes. Mas diferente não quer dizer ruim. Não, ficou muito bom também. E aqui primeiro take do trio junto no trailer, né? Então, cara, essa menina, a Arabella, ela é, acho que, o melhor casting de todos os tempos que eu já pude assistir alguma coisa. A Arabella, ela é a Hermione. Ela é a Hermione. Os cabelos crispos, volumosos. Essa menina é a Hermione. E quando ela fala, você sente aquele ar de superioridade intelectual que ela tem com relação aos outros. Essa menina é a Hermione. E a cara do Rony também, meio embasbacado, meio cara de bobo, de inocente. Cara, e o Dominic, assim, cara, o que é tudo isso? O que é tudo isso? Isso é um sonho? Será que eu vou acordar desse sonho? Isso aqui tá muito bom para ser um sonho. Tá muito bom para ser a realidade. Só pode ser um sonho. O ar dele de surpresa, o ar dele de curiosidade com tudo que tá acontecendo. É sensacional, sensacional. Aqui o Olivaras, né? A primeira aparição aí do Olivaras. Então,
ali no momento, né, que acho que podemos esperar grandes feitos do Sr. Potter, e ele entregando ali as varinhas para ele ir testando ali na loja de varinhas do Olivaras, né. A sala de aula, essa sala de aula eu não consegui identificar que aula que é, mas olha a grandiosidade dessa sala de aula, né. Então eu também gostei muito, né, desse design dessa sala de aula. Parece ser algo como História da Magia, alguma coisa do tipo, não sei. Que teremos, né, a aula de História da Magia aqui na série. Teremos muito mais sobre aulas, sobre as atividades acadêmicas dos alunos, né. Tivemos pouco nos filmes, isso é verdade, mais porque as aulas que foram inseridas nos filmes foram mais aulas para... O que viria adiante, por exemplo, a aula do bicurso, por quê? Porque o bicurso seria importante. A aula de poções para apresentar o Snape. A aula do Wingardium Leviosa, de feitiços, porque ele iria usar isso no futuro. Então foi mais isso, né? Então sabemos que teremos aí a aula de herbologia, história da magia, poções, defesa contra as artes das trevas. Então teremos muita coisa e essa sala de aula aqui ficou absurda. Aqui... Locke Spratt como Draco Malfoy. E aqui, Crabbe, Goyle e Pansy Parkinson. Então, aqui nós já temos aí um vislumbre dos primeiros inimigos de Harry Potter na Pedra Filosofal. E olha a cara de maldito do Draco. Olha a cara de imponente dele, a cara de mesquinho, a cara dele de nojento, sabe? Que te olha de cima para baixo. Absurdo, esse moleque aqui vai ser um absurdo como Draco Malfoy. É mais um ator que não é novato, é um ator que já participou de filmes, já participou de séries, então ele vai poder entregar muito. E só nesse primeiro take, um rápido take, a gente já consegue imaginar esse moleque aqui, ó, fazendo atrocidades aí durante toda a temporada, durante todas as temporadas, cara. Muito bom, muito bom. Nimbus 2000, então mostra ali o Harry recebendo a Nimbus 2000 e ele todo excitado, todo contente, né? E o Rony ali também todo eufórico. Meu, uma Nimbus 2000, quem te mandou uma Nimbus 2000? E ali ele não recebe a vassoura no embrulho, ele recebe a vassoura numa caixa novinha e tal. Muito legal isso também. Aqui o campo de quadribol nevado, né? Então... Uma das coisas que foram ditas é que teria muito mais quadribol na série, tá? Então, já deu para perceber que pelo menos 2 jogos teremos, né? Então, aqui nesse campo nevado e um outro que surgiram algumas coisas de que é um campo mais sem neve, né? Um campo já normal ali no gramado e tal, com um tempo melhor. E... ali, ó, o Harry, o Rony e a Hermione torcendo pro Harry nas arquibancadas, o Harry chegando ali com a vassoura, né, maravilhado com aquilo que tá acontecendo com ele. Pô, eu sou o jogador mais novo do século, né, então, e se eu fizer passar vergonha? Aula de herbologia também. Nesse take da aula de herbologia, nós temos aqui o Neville Longbottom. Então esse menino aqui do lado da Hermione é o Neville Longbottom, tá? Esqueci o nome do ator, mas é o Neville. Eles correndo ali, eles brincando no trem, o Hagrid ali fazendo um boneco de neve ali, né? Então, vamos ver, subindo as escadas, aqui o jogo de quadribol, aquela foto que foi vazada. Aqui, a primeira aparição de Severo Snape trajado como... Papa Iciedo trajado como Severo Snape. Tá. Então esse ponto aqui é um ponto que eu já falei algumas vezes, e eu não sei se vale mais a pena falar, porque tá aqui, ó, Papa está no primeiro trailer. Não adianta fazer mais nada que nós teremos um Severo Snape negro. E ponto final. Cabe a nós agora torcermos e incentivarmos o ator a fazer um excelente trabalho, tá? Por quê? Porque ele vai interpretar por pelo menos 10 anos um dos personagens mais complexos e importantes da série de Harry Potter.
tá? Então, eu só posso desejar que ele faça um excelente trabalho e que a HBO, os roteiristas, os produtores, não tentem lacrar em cima da história de Snape. É só isso, é a única coisa que eu posso desejar. Por quê? Porque se lacrarem em cima da história de Snape, a comunidade, os fãs vão cair matando, tá? E vai completamente contra tudo o que nos foi vendido de que a série seria íntegra e que a série seria fiel e íntegra. Então eles prometeram fidelidade e que a série seria íntegra. Então apenas não faça isso. Já escolheram o ator já está na série e é isso. Vamos torcer para um excelente trabalho do Papa Essiedo. E assim, tá com a peruca, tá com os dreads, eu nem sei se isso aqui é peruca ou se é o cabelo dele natural, não é um Snape de cabeça raspada, não é um Snape barbudo, então tem ali os cabelos dele, não temos, né, não tem como termos ali o nariz pontudo em forma de gancho, tá, então não temos ali a pele pálida aqui, então isso aqui eu já falei inúmeras vezes, mas eu gostei da caracterização dele, tá, eu gostei da caracterização dele, na medida do que pode ser feito, né? Porque não tem como mudar o que foi, né? Vocês sabem o que eu quis dizer. Mas, cara, eu só posso desejar ao Papa Essiedo um excelente trabalho, tá? Que ele faça um excelente trabalho. Dumbledore, não sei se eu gostei dessa cartola, o Dumbledore de cartola em Hogwarts. Será que ele tá em Hogwarts? Eu não sei se ele tá em Hogwarts. Mas de cartola, tivemos ali o Jude Law usando cartola em Animais Fantásticos, né, como o Dumbledore, mas não sei se eu gostei, não sei se eu gostei, mas o John Lithgow aqui ficou maravilhoso como alvo Dumbledore, com seu óculos de meia-lua ali, na ponta do seu nariz longo e pontudo, então, muito bom, excelente também, o trailer segue, o trio caminha, e eles ali no trem, então o primeiro momento em que Harry Potter conhece os seus melhores amigos, que ele vai levar para a vida inteira, inclusive um deles, os dois se casam e o seu melhor amigo é o seu cunhado. Então, cara, é mágico, voltar para Hogwarts é sensacional. E eu adorei o Alastair Stout como Rony também, tá? Adorei, é um menino simpático, é um moleque que parece muito alegre, ele é todo fofinho, cara, esse que ele faz é muito, muito legal, sabe, me ganhou, tá, me ganhou, e o trailer se encerra ali com o puff dele, Harry Potter e a Pedra Filosofal HBO Original, Natal de 2026, então tá quase aí, cara, eu acho que já estamos chegando em dezembro, né, falta só 9 meses, mas muita coisa para acontecer no ano ainda, mas, pô, galera, pra mim é muito gratificante poder falar de Harry Potter, porque é uma série de livros, de filmes que eu acompanho, como eu disse, eu peguei o primeiro livro na mão em 2000, o primeiro livro na mão, então estamos falando de 26 anos atrás, cara, 26 anos atrás, e isso aqui consegue me emocionar até hoje. Eu passei a minha infância, eu passei a minha adolescência lendo os livros, assistindo os filmes, e isso daqui é gratificante, é muito gratificante poder reviver tudo isso, e dessa vez provavelmente eu vou assistir com meus filhos ali do meu lado, um pouquinho, porque, porra, eu assisti eles com 10 anos, os meus filhos vão estar com quase 3, e eu vou fazer eles gostar disso, não adianta, eu tenho meus sobrinhos que amam Harry Potter, graças a eu é foda, né, graças a mim, eu tenho a Emily, eu tenho o Eduardo, que pra quem eu apresentei Harry Potter aí, puta, é que vocês, né, Emily, Eduardo, foda-se, quem que é, mas são todas pessoas da minha família que eu fiz ali, que me acompanharam nessa jornada e que foram pegando gosto pelo que Harry Potter é e representa pra mim. Então é isso, galera, sem mais